O grande questionamento do começo de ano do Corinthians era: sem o Rodrigo Garro, que está mal fisicamente, não jogou bem ainda na temporada, o Corinthians conseguiria manter o nível? Memphis e Yuri continuariam sendo eles mesmos sem um Garro para abastecer a dupla? A grande verdade é que sim. Visão para jogo de volta para falar do Corinthians e do Rodrigo Garro, do Yuri Alberto e do Memphis Depay. Mais sobre os últimos dois do que sobre o primeiro, e a intenção aqui é realmente entender quanta falta faz o Garro, se faz exatamente essa falta o Rodrigo Garro no abastecimento da dupla de ataque matador. E para mim, a melhor do Brasil, que é Memphis Depay e Yuri Alberto. Matheus Santana comigo hoje, sabe tudo do Corinthians e vai explicar para mim e para você que está acompanhando esse vídeo, que falta o Garro faz e se de fato faz essa falta. Só que antes de qualquer coisa, tá acompanhando esse vídeo, você sabe que você vai gostar, já conhece o nosso trabalho. Deixa o seu like e não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste todos os vídeos e não está inscrita. Então se inscreve aí para ajudar cada vez mais a nossa iniciativa por aqui, beleza? Rodrigo Garro, faz falta ou não faz falta, Matheus Santana? Essa foi a principal dúvida, né? Como você bem introduziu aqui no vídeo, todo mundo estava se fazendo essa questão, né? O Garro, não estando na equipe, os dois vão conseguir manter o altíssimo nível? Sim, a resposta é sim, porque o cognitivo dos dois é muito alto, o entrosamento deles é fantástico, é muito acima da média. E tem um cara também que às vezes passa despercebido. Na verdade, não tá passando, tá? Pois é. Que é o Carrídio. Verdade. Que tá voando, que tá abastecendo eles muito bem também. Mesmo na ausência ali, às vezes, de um meia mais criador, assim, o Garro, às vezes o Coronado não tá ali também. O Carrídio tá fazendo uma temporada fantástica, mas a gente vai destacar aqui nesse vídeo. O Carrídio vai aparecer também, mas principalmente como o Yuri e Memphis estão jogando assim num nível altíssimo, pela qualidade que tem. É natural que tenha um poder de decisão muito alto, mas a gente vai mostrar o entrosamento deles, que é fantástico, viu, Vitinho Azul? Vamos nessa. Vamos começar com a análise, então. Esse primeiro lance, um lance que já aparece o Carrídio aqui de primeira, tá? Ele que é o principal jogador que aciona, querendo ou não, essa dupla. E a gente já vê como o Yuri gosta de ficar perto do Memphis, né? Os dois sempre estão se procurando dentro do gramado. E a gente vê que quando um recebe a bola, o outro já faz uma movimentação. Tudo indica que essa bola vem no Yuri, tá? Mas ela não vem. Ela vai no Memphis, que tá atacando a última linha defensiva do Vasco. E aí, com um toque genial, tá? Movimentação do Yuri já tá até indicada ali pelo nosso grande editor aqui, Geraldo, da Prometrics. Esse é grande. E ele vai fazer um toque fantástico, tá? De peito, aquela técnica refinada, aquele gesto diferenciado que o Memphis tem como ninguém. Aqui uma jogada contra o Palmeiras, é até bom, interessante a gente pausar para entender o cenário, tá? Olha quantos jogadores do Palmeiras, 6 na imagem. Inferioridade total do Corinthians. Tem o Memphis, tem o Yuri e do outro lado tem mais um jogador que é o Romero. Sim. Então aqui, perto da jogada, os dois estão próximos, tá? Não estão numa distância tão aproximada assim, mas estão próximos. E a gente já vê como o Yuri tá mapeando o espaço para atacar, e ele ataca muito bem, cara. Isso ele faz muito bem, Vitinho Azul. Atacar a última linha adversária e sempre indicar a movimentação que ele quer receber esse passe. Isso é maneiríssimo, velho. Esse olhar dele pra mapear, essa quebrada de pescoço que ele faz pra olhar pra trás e entender quantos jogadores estão atrás de mim, em que momento eu tenho que atacar a última linha. Ele sabe que ele é mais rápido que o Mikael, ele sabe que ele é mais explosivo que o zagueiro do Palmeiras. Então, quando ele nota que tem o espaço e quando o Memphis tem a bola, que é um jogador que tem capacidade pra lançar essa bola, pra encontrar esse passe, aí a coisa fica boa pro Corinthians, né? Esse link fica muito fácil. Aqui você fez uma leitura perfeita, até porque o Mikael tá dando um espaço para ele já enxergou certamente nessa quebrada de pescoço. Sim. Que ele tem tempo para correr. Às vezes a linha tá muito próxima, ele tem que medir esse momento de dar o sprint. Aqui não, aqui ele tá tranquilo na jogada. Vamos continuar então para entender essa movimentação. O Memphis já faz a enfiada de bola e, cara, o Memphis, com a qualidade que ele tem, ele sempre coloca o Yuri em condição. E aí toda a qualidade do Yuri para trazer, driblar os jogadores, fazer um chute no contrapé. Não é um gol fácil, velho. Um gol muito difícil, tá saindo da área. Aqui mais uma jogada bem interessante, porque o Memphis, ele indica pro Yuri Alberto, tá com o braço esquerdo levantado aqui, ó, pedindo para ele fazer o movimento de facão. É um lance bem semelhante ao do jogo contra o Palmeiras. Sim. Só que aqui, a linha do Mirassol, se eu não me engano, aqui nessa partida, tá bem postadinha, tá? Tá bem encaixadinha e o Yuri tá fazendo tá medindo ali, como eu falei, né? O momento certo para dar aquele sprint. Você vê que tem outros jogadores aqui posicionados, o Corinthians atacando com bastante gente, mas os dois sempre se procuram. E aí o passe é sempre na medida, sempre colocando o Yuri em condição, preferencialmente saindo do pé do Memphis pro Yuri Alberto chegar e finalizar essa jogada. Sim. Mas a gente vai ver também algumas situações que acontecem o inverso. Como, por exemplo, nessa jogada, um contra-ataque, uma transição, defesa-ataque do Corinthians, pegando o Vasco ali meio desprevenido. Você vê como tem 2 contra 2 na jogada, esse jogador aqui dificilmente vai conseguir chegar na bola, e aí o Yuri faz
um movimento perfeito. Ele vai trazendo a bola para o meio e espera o momento certo para dar esse passe. No momento que ele dá o passe, o João Vitor, que está aqui, acaba nem conseguindo chegar no Memphis, que dá uma cavadinha com um toque de muita classe. Né? Só para salientar um ponto, viu, Matheus? E até acho que nesse lance a gente consegue entender também, né? A gente, quando fala de dupla de ataque, a gente lembra... Vou pegar um exemplo muito mais recente, tá? Mas N duplas de ataque na história do futebol mundial, né? Você tem o caso Lautaro Martinez e Lukaku na Internazionale, né? O Lautaro Martinez é um cara mais de movimentação, um cara que vai sair da área, o cara que tem o drible, que tem a explosão física, que consegue ter um bom passe. O Lukaku, o pivô, o cara para jogar de costas para marcação adversária, o cara que vai ficar mais fixo dentro da grande área adversária. Um completa o outro. Um tem uma característica que o outro não tem e por isso se torna uma grande dupla. Eu acho que no caso Yuri e Memphis, a diferença tá aí. Não é que um completa o outro, é que um consegue fazer as mesmas coisas que o outro. E é aí que é interessante porque você mostrou 2 lances aqui, esse é um deles também, mas assim, o Yuri Alberto posicionado como o centroavante enquanto o Memphis saía da área, e o lance contra o Palmeiras é um exemplo porque o Memphis era o ponta esquerda nesse lance, né? E ele sai da área com o Yuri Alberto posicionado, e você mostrou agora há pouco o lance contra o Vasco, em que o Yuri sai da área com o Memphis posicionado como um centroavante. Por que que isso é excelente? Além do fato de não deixar com que o marcador saiba o que vai acontecer, qual dos dois vai sair agora. O cara não sabe, a dupla de zaga adversária não sabe. Isso é excelente porque ele atrai a atenção da defesa. Se você voltar no lance contra o Palmeiras, e não precisa, mas se tiver fácil aí dá pra voltar. Vamos lá no lance contra o Palmeiras então. É bem interessante. Até o começo do lance. Muito bem, onde tá o Murilo? Perfeito. Olha onde tá o Murilo. Assim, normalmente a zaga não estaria posicionada dessa maneira. Fosse um centroavante enfiado aqui no meio. É verdade. Os 2 zagueiros próximos do centroavante, beleza. Ia estar resolvida a situação. E gera uma dúvida nos defensores. Gera a dúvida e você arrasta o defensor para fora. Você tira o zagueiro da área. Você tira o zagueiro de próximo, de perto do atacante do centroavante. O Yuri, quando com outros treinadores do Corinthians, ficava encaixotado. O Yuri, quando com o Memphis e com o Ramon Dias, ele não fica. E aí ele tem muito mais espaço para mostrar muito do seu talento. Mesma coisa com o Memphis. É muito interessante. Assim, pouco se fala sobre o papel do Ramon Dias nisso, tá? Muito se diminui, inclusive, o papel do Ramon Dias nisso, que é um esquema ousado, um esquema diferente demais no futebol brasileiro, no futebol mundial hoje em dia, e que potencializa 2 das melhores peças ofensivas do futebol brasileiro. Tem que se dar os méritos ao Ramon, que de fato o que ele está fazendo com esses 2 jogadores aqui é muito daquilo que a gente traz no vídeo, né? Sim. Não é só a qualidade técnica individual dos jogadores, que isso aí todo mundo não discute, a qualidade do Yuri, a qualidade do Memphis, então nem se fala. Mas principalmente os jogadores terem esse entrosamento, estarem confortáveis dentro de campo. E, cara, você vê a liberdade com que esses jogadores têm, proporcionados pelo esquema ali que o treinador, o Ramon, consegue proporcionar no Corinthians, né? Então é fantástico. Os jogadores ficam totalmente à vontade, fazendo troca de movimentações. E a gente traz no vídeo, né, vários lances do Yuri servindo o Memphis, mas principalmente do Memphis servindo o Yuri e trocando. Um ataca a última linha, um vem receber. Então é fantástico mesmo, cara. Agora vamos para um lance aqui contra o Bahia, em que a gente tem aqui mais o que acontece geralmente, né? O Yuri mais avançado e o Memphis vindo buscar um pouco essa bola. Mais uma vez o Carrillo, tá? Cara muito importante em vários lances aqui que a gente mostrou. Então já responde um pouco a pergunta, né? Verdade. O Garro é um cara fundamental para esse time. Sim. Mas o Carrillo tá conseguindo suprir até essa ausência, cara. E nesse lance o Garro tá até em campo, né? É verdade. O Garro tá em campo, mas ele não participa. E o Carrillo consegue iniciar essa jogada, né? Então, assim, não é que beleza, o Garro tá em campo e por causa do Garro sai a jogada. Não, o Carrillo inicia a jogada, o Memphis e o Yuri participam. Então, não necessariamente o Garro é primordial, não necessariamente ele é necessário para que essa dupla funcione, né? E de fato, essa jogada aqui é muito interessante porque no momento que o Yuri recebe essa bola, o Memphis já corre, cara. Ele não espera o Yuri dominar e aí virar e ter alguma... olhar, levantar a cabeça e daí ver o que vai fazer. Não, ele já corre no momento que o Yuri vai receber essa bola. Então é muito interessante como os dois, como você falou, parece que eles sabem o que o outro vai fazer. Porque o Memphis faz a movimentação que o Yuri também faz. Sim. O Yuri faz a movimentação que o Memphis também faz. E aí fica muito fácil de entender o jogo desses jogadores. Aqui, mais uma vez, saída construída pelo Corinthians, forçada, na verdade, né? Uma bola em profundidade ali para o Yuri, que cai também bastante pelos lados. Sim, como você falou, o trabalho do Ramon é fantástico, porque dá total liberdade para os jogadores. E aqui a gente vê mais uma vez, o Yuri sempre cai pelas beiradas. E levando o zagueiro longe, né? Levando o zagueiro longe. E o Memphis também sempre cai pelas beiradas, joga em tudo que é lugar do campo. A gente viu recentemente ele tentando fazer um gol do meio de campo, acho que foi contra o Huracan, inclusive, né? Você vê como ele participa em várias ações, em várias áreas do jogo. E aqui mais um lance em que acontece o que acontece sempre, na verdade, entre os dois. Um recebe a bola, sempre levanta a cabeça e procura o outro.
O Yuri mapeia o espaço, vê que o Memphis está conseguindo entrar livre até dentro da área, mas aí a bola vai vir um pouco forte, né? Tem um erro de acabamento ali. E vem até um pouquinho atrás, na verdade, pois né? O cruzamento até foi bom, mas veio até um pouquinho atrás. Então, são dois jogadores que se procuram bastante. Eu vou até tentar pausar aqui na hora da nossa tela. Boa, muito velho. Bem, aqui tá a nossa tela. Eu vou checar um número aqui, porque eu tô curioso com alguma coisa, já te conto, tá? Mas, por favor, Matheus Santana, os números na tela. Enquanto você vai checando aí, Vitinho, para enriquecer ainda mais o nosso debate, a nossa análise, Memphis Depay e Yuri Alberto, desde quando o Memphis estreou pelo Corinthians, tá? O Memphis tem 12 assistências, 8 para o Yuri Alberto. O Yuri tem 4 assistências, naturalmente vai ter menos do que o Memphis, por característica mesmo de jogador. Sim. Mas 2 das assistências deles são para o Memphis Depay. Então mostra assim, como são jogadores que se procuram dentro de campo. O Memphis tem 2/3 de suas assistências para o Yuri. O Yuri tem 50%, né? Então é muita coisa, cara. São jogadores que têm esse link muito forte e que vai muito além da qualidade individual, né? É muito pelo esquema que é proposto pelo Ramon, é muito pelo cognitivo alto dos jogadores, pela qualidade que eles têm propriamente de entender o que cada um vai fazer em determinada situação. É a leitura de jogo que é muito acima, tá? Então, isso aqui não é à toa. Sim. E são, de fato, acho que a gente até fala da melhor dupla de ataque do país. São a melhor dupla de ataque. Que a dupla de ataque é um negócio que não tem muitas raro, duplas, né? Hoje em dia. Então, assim, é difícil que você encontre, de fato, uma dupla melhor que Memphis e Yuri, principalmente porque foi desfeita a dupla Hulk e Paulinho, né? Agora, assim, o que eu tava vendo aqui? Sem o Garro, e é o ponto primordial desse vídeo, né? Sem o Garro, o Memphis participa mais ou o Memphis participa menos do jogo? Peguei o exemplo do jogo contra o Palmeiras, o 1-0, né? Gol do Yuri Alberto, tá nesse vídeo. E o exemplo do jogo contra o Bahia, que também está nesse vídeo, em que o Garro estava em campo. Contra o Bahia, no ano passado, o Memphis tem 59 ações com bola. Contra o Palmeiras, neste ano, sem o Garro, né, o Memphis, foi ponta esquerda nesse jogo, num jogo que não tinha esse meia de fato de armação. Ele teve 44 ações com bola. Lógico, contra o Palmeiras, um jogo mais nervoso. Lógico, um jogo muito mais truncado. Peguei outros exemplos aqui rapidamente também. Ele não teve tanta ação quanto ele tinha quando o Garro estava em campo. E aí que tá. Talvez o Memphis seja assim mais protagonista quando não tem o Garro. Porque ele precisa ser. Também, mas ele é menos acionado porque você não tem esse facilitador. Ou quando tem, é o Coronado, que é bom jogador, mas que não é um jogador que tá na sua melhor fase, no seu melhor momento, não tá no nível que tava o Garro na última temporada. Então aí que tá. O Garro faz diferença? Faz muita diferença. O Garro é muito bom. É muito qualificado. Fácil jogar com um cara como o Garro. Facilita demais o jogo, exatamente. Mas talvez essa diferença não seja tão grande, porque a individualidade desses dois é piada, é muita coisa, né? De fato, não está sendo tão sentido assim, viu, Vitinho? Mas sem dúvida, como você destacou, é um cara que faz esse link entre os dois se fortalecer ainda mais. Com certeza. É um jogador muito inteligente, com um cognitivo altíssimo também, que combina com essa dupla aí de uma forma fantástica, né, cara? Pois é, para dar um exemplo, são os principais expoentes do Corinthians. Com certeza. Para dar um exemplo, assim, esse time do Corinthians, com o Garro, ele consegue trabalhar um pouco melhor a bola no chão para fazer essa bola chegar no chão para Memphis e para Yuri. Contra o Santos, por exemplo, lá aquele jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, aquele golaço que marca um Garro, Yuri e Memphis, né, com participação dos três. É o lançamento do Garro, a ajeitada e o gol, né? É um jogador que consegue acionar a dupla de ataque de maneira muito fácil, muito tranquila. Sem o Garro, talvez o Corinthians tenha um pouco de dificuldade, principalmente para atacar sistemas mais fechados, principalmente para atacar sistemas de mais pressão, de mais embate um contra um, de mais duelo. Mas vale destacar também, um parênteses rápido aqui, a temporada do Carrillo também é fantástica. Também é fantástica. E ele está ajudando demais essa dupla, né? E talvez essa melhora dele, esse protagonismo maior dele, seja de fato porque o Garro não tem campo, né? A bola fica mais com ele, passa mais no pé dele. E aí ele pode ter sido potencializado também. Então, assim, não é que a saída do Garro é ruim, né? Pelo menos para mim, a saída do Garro não é positiva, não é? Não é positiva. Não é que a saída do Garro é boa, ela é ruim. Mas outros jogadores, e por isso o Corinthians mantém o nível, né? Outros jogadores no Corinthians assumiram esse protagonismo. Tem a qualidade técnica suficiente para isso, conseguiram suprir a saída do Garro, mesmo sem uma mudança tão grande assim do esquema, né? Mas o Garro, quando se retornar a melhor fase dele, também tende a voltar a ajudar demais esse Corinthians também. Perfeito. É isso, né? Passada a régua, Vitinho. Passada a régua, muito bem. Gostou do vídeo? Deixa o like, tá? Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ajuda a gente nessa correria, nesse corre. Passamos de 13 mil recentemente, né? Então queremos mais e muito mais, certo? Então, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e ajuda a gente nessa, beleza? Gostou mesmo?
pega o link desse vídeo, joga naquele grupo de amigos, naquele grupo de corintianos, pra gente conversar. A gente responde os comentários, a gente lê tudo que você manda por aqui. Quer sugerir alguma coisa? Manda aí nos comentários pra gente ler, que a gente normalmente acata, tá? As sugestões, o que vocês falam pra gente nos comentários, beleza? Qualquer sugestão, qualquer feedback, deixa aí nos comentários que a gente lê tudo, beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!